E mais uma vez, 2022 vai terminando com boas perspectivas para o mercado da soja, para o produtor brasileiro de soja, mas claro, mais um ano marcado por desafios. Depois da safra 21-22 ter registrado perdas históricas no país, se começa um novo ano com uma perspectiva de uma safra recorde, mas uma safra que registrou aí os custos de produção mais elevados da história da sojicultura desse país. E claro que esses desafios foram sendo transpostos ali pelo produtor brasileiro, como sempre o faz. A resiliência é uma marca muito forte do produtor de soja desse país, e é isso que a gente vai conversar agora, fazer esse balanço de 22, entender o que esperar para 23. A gente vai terminando o ano com algumas surpresas aí que a gente também vai ter que voltar a discutir o ano que vem, mas isso é assunto para a gente tratar com o presidente da ProSoja Brasil, Associação Brasileira dos Produtores de Soja e Milho, senhor Antônio Galvão, grande parceiro deste site, deste Notícias Agrícolas, já há 25 anos. Esse site tem 25 anos, há 25 anos somos parceiros, não é isso, Galvão? Seja bem-vindo, meu amigo, é sempre um prazer ter o senhor por aqui conosco. Prazer é da gente, Carla, aí estar mais uma vez falando contigo, com Notícias Agrícolas, levar dentro do possível as informações aí melhores possíveis também para todo o Brasil. Sabemos da abrangência e da importância do site Notícias Agrícolas, você, o João, enfim, toda a turma aí, cara. É um prazer da gente aí estar mais uma vez participando. O senhor acha que, o senhor concorda com essa minha abertura? 2022 foi um ano de desafios para o sojicultor brasileiro, Galvão? A cultura, produzir, comercializar, foi realmente desafiador 2022, principalmente por conta dos altos custos de produção? A atividade por si própria, você sabe que é muito desafiadora, né? Principalmente a agricultura de um modo geral, e a soja como ela predomina, como sendo o carro-chefe da nossa produção agrícola. Porque o campo, o nosso teto que a gente fala, é o céu, é aberto, então todo o momento você está sujeito a N situações. Isso acontece em todos os anos. Mas graças a Deus, ano a ano, a gente também, com todos os problemas, como você já comentou, Carla, esse ano, as adversidades climáticas que tivemos dessa safra 21-22, mesmo assim ainda a gente bateu um recorde em relação às safras anteriores. Então, ano a ano, a gente sempre vem superando a produção de um modo geral. É logicamente que nem todo produtor rural, porque tivemos vários problemas além do climático, foram os altos custos que tivemos, principalmente no próprio fertilizante, nessa safra passada, 21-22, também a falta de defensivos agrícolas, principalmente herbicidas, que veio ocasionar sérios problemas também aí para muitos produtores. Então, tivemos muitos altos e baixos no decorrer dessa safra passada. Então, o que podemos dizer do resultado da safra colhida em 2022? Tivemos bons momentos para quem não vendeu a safra antecipada, os preços também foram bons, por mais que tivemos altos custos. Então, dá para se dizer que aquele produtor que esperou para colher e vendeu a soja, ele teve até uma rentabilidade. Mas, infelizmente, você sabe que grande parte da safra é vendida sempre antecipadamente, ou seja, vendida no ano passado. Então, não foram todos os produtores que conseguiram oferir esses preços que tiveram a soja dentro desse ano, também depois de pós-colheita. Agora, tem produtor que pode comemorar, sim, acertou na negociação, não vendeu, mas temos outros produtores aí que vendeu antecipadamente e não conseguiu oferir lucro. Mas o pior de tudo isso, principalmente, foram os produtores aqui do sul do estado de Mato Grosso do Sul e o sul do Brasil, de um modo geral, pela tamanha seca, que historicamente foi a maior seca, a maior quebra em produtividade e em produção, que esses agricultores, com certeza, amargaram sério prejuízo. Você vê, além do custo de produção alta, não colheram o suficiente aí para você dizer cumprir aí com a despesa da propriedade, ainda com essa venda antecipada veio causar aí o pagamento, as cobranças, enfim, muitas ações judiciais aí dos próprios royalties cobrados pelas empresas, ou seja, a diferença do preço que ele vendeu para o preço do mercado do dia, por ele não ter conseguido colher. Esse é um dos detalhes que a gente tem discutido muito. Infelizmente, por problemas climáticos, acabou não conseguindo colher e aumentou a sua conta, aumentou a sua despesa, aumentou seu custo por conta dessa questão desses royalties, que é coisa que a gente já tem discutido bastante, que toda venda antecipada, tanto quem vende sabe que pode ter problema na produção,
Sim, mas também quem compra pode saber que tem problemas, às vezes, de não recebimento, justamente por fatores climáticos e não tanto por uma questão do produtor, às vezes, não querer entregar safra em colheitas normais. Então, podemos dizer que tivemos, sim, aí produtores que podem comemorar, sim, depende da região do Brasil, onde esteve, depende de como é que efetua as vendas, mas, infelizmente, essas regiões que eu citei, o sul do Brasil, no modo geral, aí a parte do Mato Grosso do Sul, eles não têm nada a comemorar em qualquer uma das situações, que foi historicamente uma das maiores quebras de safras que teve por problemas climáticos. Galvão, quando o senhor fala sobre essas discussões desses washouts, desses pagamentos, desses contratos que precisam ser alinhados, em que pé estão essas discussões? Porque, inclusive, a safra 22-23 tem um nível de comercialização abaixo da média dos últimos anos, justamente por conta desse temor do produtor, né? De não ter a certeza de quanto ele vai colher, de não ter fatores ali que ele não consegue controlar, e por isso ele foi num ritmo mais lento efetivar os seus negócios dessa temporada atual, né? Não, com certeza, né? Tem se discutido, ser falado alguma coisa, a gente tentou chamar para uma responsabilidade para ajudar dentro de uma discussão mais ampla, o próprio Ministério da Agricultura, para mostrar essa realidade, porque quando a gente faz algum negócio e vai discutir com a empresa, enfim, que comprou esse produto e não houve entrega, ela simplesmente se defende falando absurdamente, vejo eu que é uma resposta muito ridícula, a ninguém mandou vender antecipado. Eu também respondo da mesma forma e falo para eles que ninguém também obrigou eles a comprarem antecipadamente. Então, essa divisão, infelizmente, não conseguimos ainda que o Ministério entrasse mediando. Nós não estamos cobrando aqui de forma nenhuma que o Ministério fosse responsável por isso, mas entrar mediando essa situação, porque os contratos simplesmente são leoninos, todo mundo sabe, o contrato é por adesão, vem do jeito que tiver lá, se tu quer é assim, e acabou. Então, isso é uma discussão ainda ampla que a gente vai ter que fazer, que quando acontece uma situação dessas, onde o produtor fez a venda antecipada e por problemas climáticos ele não conseguiu cumprir com aqueles contratos, não tem sentido nenhum ainda, cara, ele tem que pagar um volume, um valor absurdo, ridículo para a empresa por esse fato, porque a empresa também tem a mesma responsabilidade do produtor, sabendo que esses problemas climáticos podem vir dizer acontecer isso, e aconteceu, e acontece todo ano, todo ano. Mato Grosso mesmo, você vê, tivemos uma safra de soja até razoável, com todos os problemas que tivemos inicial, do excesso de chuva do ano passado, essa safra 21-22, mas depois tivemos algumas regiões também que a falta de chuva, como aconteceu no sul do Brasil também, para a questão da segunda safra, ou seja, do milho, do próprio algodão em algumas regiões, onde não conseguiu se colher para cumprir contratos. E aí volta a história do achal. Então, essa é uma preocupação grande. Acredito que essa responsabilidade ou esse prejuízo, enfim, que possa vir surgir, ele não pode ficar único exclusivamente na mão do produtor rural somente. Sim, tem que ser dividido com a empresa que está comprando, enfim, quem está comprando esse produto, porque todos sabem, ninguém é inocente dentro dessa situação, que isso pode acontecer, então essa responsabilidade teria que ser dividida entre as partes. Galvão, a gente vai terminando 22 com recordes na exportação do complexo soja, boas divisas geradas para o país. Aqui, internamente, a demanda, ela fluiu bem também ou ela acaba sendo uma preocupação? O setor está muito atento e muito ansioso pelas mudanças ali nas políticas de biocombustíveis, nas mudanças de percentual ali de óleo de soja no biodiesel. Como é que o senhor está avaliando essa questão da demanda interna? Porque externamente somos ali consolidados os maiores exportadores globais de soja e a nossa qualidade se destacando, como sempre. Como é que o senhor está avaliando a nossa demanda interna? Como é que foi 2022 e o que esperar para 2023? Bom, a questão da demanda pela compra da nossa soja, seja ela já transformada em farelo, seja ela transformada em óleo de soja, óleo de gomado, nos últimos anos nunca tivemos problema de venda, e não foi diferente esse ano. Você veja que a exportação das nossas carnes, principalmente o frango, o suíno, tem sempre aumentado. A própria carne hoje vermelha, a carne da pecuária, nosso gado propriamente dito, também tem aumentado, que a nossa qualidade é muito boa. E o nosso custo, o preço dele também é bastante atraente. Então, nós não temos, assim, dificuldade de se vender a produção brasileira hoje.
com o maior produtor de soja, mas também cresce internamente o consumo, mas tem crescido muito externamente o consumo. E como você falou em qualidade, a nossa soja brasileira, graças a Deus, acho que para o próprio clima que nós temos aqui, propicia uma qualidade melhor em proteína e inclusive em percentuais de óleo. Então, a gente não tem essa dificuldade. E a demanda que existe pelas proteínas aí, dizer, animais, onde você utiliza o farelo da soja ou utiliza o próprio milho, para você fazer essa produção, tem aumentado bastante. Então, a gente não vê com preocupação essa situação. E mesmo sabendo-se que se reduziu aí já do ano passado, no outro ano, se não me engano, foi final de 2020, ainda onde se reduziu até por muita demanda de soja e as quebras de safra, onde veio essa redução aí dos 13% que se usava no diesel para 10%. Inclusive, ano passado a gente fez documento apoiando que se voltasse aos 13%, mas infelizmente não foi voltado. Por quê? Porque tem a demanda muito grande para consumo humano, aonde eu acredito que o governo, por precaução, tem mantido os 10% no biodiesel, hoje, seja do diesel, hoje, para você colocar do óleo de soja, que seria o óleo degumado, que vai transformar em biodiesel, para você poder fazer esse consumo. Então, eu acredito que dá para se voltar tranquilamente, no espaço curto de tempo, a se colocar novamente os 13% de biodiesel dentro do diesel nessa mistura. Então, nós temos a produção grande, todo ano nós temos um aumento de área, graças a Deus temos aí milhões e milhões de hectares hoje utilizados para pecuária, uma grande parte dessa área é propícia a fazer agricultura e também essa pastagem já um tanto degradada, que ela vai sendo incorporada todo ano à produção agrícola. E na integração lavoura-pecuária, o Brasil consegue manter a mesma pecuária, com menos solo, menos área de terra, dizer, e podendo levar essa produção para a agricultura, assim, aumentando a área e automaticamente também aumentando a produção de um modo geral. Por mais que a gente teve aí problemas climáticos graves, que acredito que essa safra passada foi um dos maiores que tivemos. Que tivemos problema na região sul, como já foi citado, na soja, tivemos problema no milho. Mato Grosso, grande produtor de algodão, grande produtor de milho também. Sabemos que algumas regiões do Mato Grosso tiveram super safras de milho, é o caso específico onde a gente mora, mais ao norte, mas tivemos outras partes do próprio estado que foi uma das menores safras, o norte quebra, que a chuva cortou, que a gente usa essa expressão cortou, ou ela parou muito cedo, ainda dentro do mês de março, que normalmente em Mato Grosso sempre chove na segunda quinzena de abril, propiciando normalmente grandes safras de milho. Mas mesmo assim a safra de milho do Mato Grosso ainda foi recorde em relação ao ano anterior. E a gente vai... Também uma boa surpresa do fim de 2022 foi finalmente o Brasil mandando milho para a China, né, Galvão? 8 anos de discussões, de protocolos, de ajustes e, enfim, os navios de milho brasileiro estão a caminho da China. Carla, a gente não entende esse mercado, que de repente essas dificuldades tanta e demanda. A China, na verdade, lá atrás tinha uma previsão de necessitar de milho do Brasil bem mais lá na frente, né? Mas como melhorou muito, a gente sabe que melhorou bastante o padrão de vida do chinês também, passaram a ganhar mais, automaticamente para pessoas que já tiveram dificuldade de se alimentar, a primeira coisa que ela quer fazer é se alimentar melhor. Então essa demanda se antecipou para o milho brasileiro. Agora, se criar essas dificuldades, ficar todos esses anos para dizer eu vou comprar, não vou comprar, tem esse problema, temos que tirar fora. A verdade é que o que faz qualquer país ou qualquer pessoa comprar alguma coisa é a necessidade. Então, a China, com certeza, ela antecipou essas compras, que era uma previsão até de começar mais tardio ainda, anos à frente. Foi por uma necessidade que existe de consumo interno da própria China. Como todos sabemos aí, ao menos o que é divulgado, que a China sozinha hoje produz mais ou menos 50% de toda a carne de suínos do mundo. E é consumida também internamente. Então, você veja que é um povo que tem um consumo muito grande de carne suína, e o suíno é um dos animais aí que mais consome os farelos de soja, e assim o próprio milho. Então, isso com certeza, esse mercado vai ajudar bastante também aqui internamente, a China comprando, vai demandar mais e os preços devem aí se manterem até bons aí sobre a questão do milho também. Sim. Galvão, como é que o senhor está avaliando a chegada de 2023? Serão desafios maiores por conta desse protagonismo do Brasil no quadro global de oferta de soja?
A gente tem uma China se reerguendo ainda da pandemia, abrindo as suas portas novamente. A gente tem uma demanda mais exigente. A gente também teve, nesse final de 2022, essa surpresa... Essa surpresa não, né? Nem chega a ser uma surpresa. Essa aprovação do acordo lá da União Europeia impedindo a importação de commodities ligadas ao desmatamento, de forma bastante equivocada a colocação ali do Brasil e da Amazônia nesse acordo. Como é que o senhor está vendo os desafios para 2023, enquanto líder de uma das principais culturas do país, se não a principal, dando voz ali a milhares de produtores? Olha, cara, essa situação e essa discussão aí da Europa, ela sabe que ela perdeu a hegemonia econômica dela. A Europa está à deriva já tem muitos e muitos anos hoje. Sabe-se hoje que outros povos já têm tomado conta de vários países aí já europeu, no caso, e eles sabem que estão perdendo a hegemonia, mas eles não querem, como é que a gente fala no popular, baixar a crista, propriamente dito. Então, eles vêm aí novamente falando-se de 1.001 exigências. Eu acredito que eles não estão com esse gás todo para eles poderem querer impor essa situação. Sabe-se que fala-se da moratória da soja, já tem se criado esse dilema desde 2006, foi criado em 2006, aí com o advento da questão do Código Florestal, acabaram transformando para 2008, onde se trouxe as limitações e tal, de abertura de novas áreas, independente de ser legal ou ilegal essa abertura de área, infelizmente. E agora vem novamente querer dificultar com essa história do ESG deles aí, com mais exigência. A Europa não está com esse gás todo para poder manter. Como é que a gente fala no popular, ela come angu e fica rotando peru, que eu vejo muito são as próprias empresas que trabalham na área, criando essas dificuldades para depois vender as facilidades, ou seja, para ganharem mais dinheiro. Então, o que a gente vê não é nem tanto europeu, do modo geral, são alguns governos, muito poucos na realidade, que o exemplo que eles nos dão lá não serve para nada do que eles exigem daqui. Vocês vejam aí que no primeiro momento, lá atrás, com a folia do clima, e querer aquecimento, mais que geração de energia limpa, pararam um monte de termoelétrica, agora vamos fazer não sei o quê, vamos fazer com gás. Primeiro conflito que houve lá no leste europeu, mais aí o norte, aí com a Rússia e a Ucrânia, o que aconteceu com a Alemanha, o que aconteceu com a França, o que está acontecendo aí com a Inglaterra, que a gente vem acompanhando, reativaram todas essas termoelétricas, inclusive distribuindo florestas, como foi divulgado amplamente aí agora a Floresta Negra na própria Alemanha, para poder explorar essa madeira e automaticamente o carvão que existe embaixo disso para poder tocar essas jazidas. Então, na verdade, quando se falta um componente principal, que no caso faltou petróleo para eles, faltou gás para fazer o aquecimento, gerar energia, tiveram que fazer essa energia através do carvão, eles foram nas fontes naturais, reativaram essas usinas para gerar energia e não querem saber o que vai acontecer. Então, quem são eles para querer impor sanções aqui? Então, eu vejo que isso mais não é problema ambiental, não tem nada a ver com o tal de aquecimento que eles falam, mudança de clima, nem nada. A verdade é que o país, o nosso país, o Brasil, tem um potencial econômico muito grande para crescer, seja na produção agrícola, seja na produção de carnes, aí, dizer a nossa pecuária do modo geral, seja o frango, seja o suíno, seja o bovino, e eles tentam nos atrapalhar por conta de a gente não fazer esse crescimento econômico que o Brasil tem esse potencial. E principalmente pelo que temos aí de minérios hoje acumulados no solo brasileiro, que pode ser explorado e levar o nosso país, dizer aí, a ser um dos líderes mundiais economicamente num espaço curto de tempo. Somos aí entre a 7ª, 8ª economia do mundo, sempre se cogita, às vezes 9ª, enfim, mas o Brasil tem o potencial hoje, pelo território, pelo que temos de acúmulos de riquezas no nosso subsolo, pelo que podemos produzir na parte aérea, ou seja, na produção agropecuária, de um modo geral, inveja o mundo em qualquer situação. Que é onde eles deviam agradecer que nós podemos fazer essa produção de alimentos, porque sem esse alimento ninguém vive. Se você não vive sem o gás, você não vive sem o petróleo, você não vive sem o aquecimento, que precisa, principalmente agora no inverno europeu, que é muito grande, é muito forte o inverno deles lá, com certeza ele não viveria sem o alimento. Então, eu vejo como o alimento o principal item de sobrevivência de qualquer ser humano na face da Terra. Porque o frio você contorna ele de alguma forma, até que contorne. Mas a fome, você não consegue contornar ela por muitos dias.
Então, eu vejo mais um problema econômico propriamente disso, como qualquer pessoa de sã consciência vê, e utilizam um ambiental, utilizam outros argumentos, criam dificuldade para querer tentar prejudicar o Brasil. Mas, infelizmente, eles não conseguem. Eles só vão retardar em alguns anos, de repente, para nós chegarmos nesse auge, esse apogeu que o Brasil tem condições, mas não vão conseguir evitar isso, pode ter certeza, porque eles também não têm para onde ir comprar. Onde vão comprar a soja? Onde eles vão comprar milho necessário? A seca que deu agora nessa safra deles, a quebra que esteve de produção também na própria Europa, eles vão comprar esse produto aonde? Então, vocês vão comprar de terceiro, nós vamos vender para a China, daqui a pouco a China está vendendo para a Europa, ou vão vender para os Estados Unidos vai vender para a Europa. Em algum lugar eles têm que buscar. E como hoje não temos oferta, dizer assim, abundante de qualquer produto agrícola, seja trigo, seja arroz, seja o próprio milho, seja a soja, que são as principais commodities mundiais, eles não têm por onde escapar. Eles podem colocar a dificuldade que tem, mas eles têm que vir morrer e comprar aqui. E nós só cobramos que eles nos respeitem a nossa legislação, as nossas leis. Sem dúvida. Galvão, como é que o senhor está avaliando os negócios, a comercialização e esse posicionamento também do Brasil? A gente deve ter um investimento maior também dos americanos para a safra 23-24. A gente tem problemas novamente com a safra argentina. Como é que o senhor enxerga o Brasil nesse contexto global? A gente fala de soja, mas o senhor tem condições de trazer uma perspectiva muito ampla do agronegócio, pela sua experiência, pela sua vivência. A gente está caminhando para realmente ter um espaço de um protagonismo cada vez maior nesse contexto mundial na produção de alimentos, fibras e energia? Mas olha, você fala mais aí dos norte-americanos, os Estados Unidos, que também é o segundo maior produtor de soja, o maior produtor de milho também, eles não têm muito para onde correr. As áreas que eles tinham para poderem produzir, hoje está toda transformada em lavoura. Poucas coisas eles podem ampliar. Inclusive, algumas áreas que estavam lá como reserva, parece que vão ser liberadas para se plantar, mas a gente sabe que são áreas mais marginais, onde eles pagam ao produtor momentos aí para deixar essa terra que a gente fala descansar, seja com a braquiária, com capinha, o produtor indenizado, trazer de volta a produção. Mas sabemos que são áreas mais frágeis, mais marginais e que têm uma produtividade menor e também não tem um clima adequado, muito bom, ou seja, um clima garantido de produção. Então, pouca coisa os Estados Unidos podem fazer. Eles podem investir quanto eles quiserem, se eles têm que fazer, a única coisa é tentar melhorar a produtividade. E nós sabemos hoje que a produtividade, de um certo modo, a nível do mundo, ela está mais dependendo hoje do próprio clima, ou seja, a umidade no momento certo, que também não seja demais, mas em que falte para poder aumentar a produção. Então, os norte-americanos, a produção deles praticamente está estagnada, dificilmente que eles consigam aumentar por falta de território. E a Argentina é aquele conflito que eles estão vivendo aí hoje. Esse grande problema econômico deles, os governos, o desgoverno que lá está instalado, infelizmente também. Agora, por ajudar, clima também lá, segundo o relato, choveu um pouco em algumas regiões esse final de semana, mas o solo muito seco, dizer falta de chuva, de umidade também, pouca coisa pode ter ajudado, e não tem também a Argentina para onde correr ou aumentar as áreas deles. E com esse problema econômico interno no país, a tendência da Argentina, pelo que a gente percebe hoje, inclusive é reduzir produção. É reduzir, não tem mais estabilidade, não tem mais segurança jurídica, e assim sucessivamente também para o governo que hoje está lá instalado. Então, são dois países aí, o segundo e o terceiro maior produtor de soja do mundo, que eles não têm muito para onde correr, não tem muito onde fazer investir. Porque o que a gente tem informação, o produtor rural também argentino hoje está muito descapitalizado, não está mais acreditando no governo, não tem mais como ele querer fazer investimentos lá ou melhorar muito. Então, não tem para onde correr muito aí o mundo para se buscar alimento ou aumentar a produção de alimento nesses dois países, né, Carlos? Isso que a gente enxerga a respeito deles dois países. Não adianta querer investir, dizer porque o cara não está acreditando muito. E os Estados Unidos também, com o governo Biden hoje, com altos e baixos também, o povo já não mais confiando, já está lá, dizer, na aprovação hoje do povo norte-americano, muito baixo, desaprovando, na verdade, o governo dele. Galvão, a gente tem muitas pautas
políticas do setor produtivo para levar ao Congresso Nacional, a Brasília, a partir de 2023? Algo que ficou pendente ou algo que está na pauta e vai seguir para 2023? São muitas as demandas para Brasília no próximo ano? Na verdade, das pautas que está se discutindo aí, tem pautas aí já com 2 décadas, no caso dos pesticidas propriamente ditos, defensivos agrícolas. Agrícola, você sabe que tem mais de 20 anos. Sim. E está parado no Senado, né? Passou até pela Câmara Federal, está parado no Senado. Espero que esses 22 anos que ficou para passar pela Câmara Federal não pense em levar outro tanto de tempo, né, Carla? Então, a gente já teve promessas aí muito grandes aí, do próprio presidente do Senado, o Pacheco, de ter votado no ano passado, acabou não acontecendo, final de ano. Passamos o ano inteiro, tem promessa de ser votado nesse ano. A gente já não acredita muito. Então, com certeza, né, Carla, tem muitas PLs que estão rodando, que depende dessa aprovação para o país poder voltar aos trilhos. Tivemos no ano passado também a promessa, no início do mês de dezembro, fizemos um esforço imenso na questão da PL 510, que trata da questão fundiária, e infelizmente está lá parado, ainda já se passou mais de ano, quando fizemos um grande trabalho em cima disso também, né? E aí tem as outras PL, tem a questão aí hoje, um marco temporal, a PL 490, um absurdo você dizer, já temos aí quase 14% do território brasileiro com reservas indígenas e se falando aí de quebrar esse marco temporal e se dobrar até possivelmente essas áreas. Isso são coisas ridículas, absurdas, e está lá pendurado, né? Está pendurado, o licenciamento ambiental pendurado também, lá no Senado Federal. Graças a Deus passou o bioinsumo agora, mas também é outro trabalho grande para se fazer dentro do Senado, passou pela Câmara Federal, e assim sucessivamente, né, Carlos? Isso aí nunca para. E são todas essas PLs aí, são PLs de anos de estar rodando. Então vamos aí, a esperança diz que é a última que mora, esperar que a gente resolva alguma coisinha, mas acho pouco provável dentro desse ano, e que 2023 a gente consiga resolver esses assuntos. Mas preocupa muito aí, isso aí também por conta do governo aí, com esse impasse político que o país vive hoje aí, uma eleição que não se dá transparência nela, existem esses manifestos, e eles são manifestos legítimos que está aí, ainda se pensando o que vai acontecer até o final do ano nessa transição, se é que ela vai acontecer, né, Carlos? Porque a gente, dizer a verdade, está muito preocupado com isso, essa parte dessa política do país de um modo geral. A gente pensar que a gente está há 18 dias, vamos colocar assim, né, da data dessa nossa conversa, né, Galvão, para fechar 2022 com muito mais perguntas do que respostas, e respostas que não chegam, né, e não há nenhuma sinalização de que elas estão sendo buscadas. Realmente assusta muito a gente pensar em começar um novo ano com uma nuvem em cima, né, uma cortina de fumaça em cima de um monte de informações que são direito do brasileiro de ter acesso a elas, né? Com certeza, viu? Porque essa eleição aí trouxe aí dizer a grande maioria, a grande massa brasileira, primeiro não acreditando, segundo não querendo dar transparência, a própria lei obrigava a fazer esse voto impresso, infelizmente, o porquê que nada disso acontecer. Então, isso deixa essa insegurança jurídica, vendo a abusividade cometida aí por muitas pessoas dentro desse país, em cima de cargos que se tem aí que não se concorda de jeito nenhum, a gente não concorda, a população de bem, a grande maioria deles, vou dizer todas as pessoas de bem, acabam não concordando com certeza. Então, esse impasse também deixa o que será o futuro do Brasil, se realmente voltar um fulano que já foi presidente do Brasil e já sabe como é que tinha deixado o Brasil. Fica muito difícil a gente acreditar de termos dias melhores ou políticas melhores, inclusive para a produção de alimentos. Falei dos Estados Unidos, com a política lá um pouco, hoje já bastante achatada, com a questão do presidente atual também, chamado de democrata, que de democracia não está tendo nada lá também. Se houve as denúncias, você tem prova que houve fraude na eleição de lá. O problema grave da Argentina, que os Estados Unidos é o maior produtor hoje de alimentos do mundo, depois vem a China, vem a Índia, e o Brasil vem em quarto lugar em volume. Sim. E como você colocou também a Argentina aí com esse impasse político, essa situação econômica precária, e o Brasil tem tudo para entrar nisso se realmente vier assumir aí
acontecer essa transição que está acontecendo também. O que será do Brasil nos próximos anos, cara? Será que nós vamos continuar aumentando a área? Será que o produtor rural, que é um produtor de direito conservador, ele vai continuar acreditando e vai querer investir da forma com que veio investindo nesses últimos anos? Essa é a pergunta. Eu acredito que não. Então, a tendência daqui a pouco do Brasil, vai ter que continuar aumentando a área, vai ter redução. O que vai acontecer? Agora, você falando em tudo que é sentido, então, onde é que está a nossa segurança jurídica? Onde é que está essa segurança da questão fundiária? Aonde é que alguém tem a coragem de investir no Brasil, como a gente tem acompanhado? Bolsa de Valores em São Paulo, acabou ontem, vendo a notícia que rodou, que a margem de lucro que ela tinha feito do ano inteiro zerou ontem, só por essas falas que se ouve aí de algumas pessoas que estão dentro da área de transição do governo, do que querem fazer. Falar em desarmamento de pessoas de bem, quanto é que reduziu dentro dessa liberação desse decreto, onde o cidadão de bem pudesse se armar, quanto que reduziu a criminalidade no país? Mais de 50% nesses 4 anos. Agora quer que volte a criminalidade? Então, Carla, é um impasse, a gente tem uma preocupação grande sobre essa situação. O que é que realmente vai acontecer? A tendência daqui a pouco do Brasil reduzir a produção dele, começar a diminuir em vez de aumentar, é muito grave. Isso pode vir a acontecer com certeza, Carlos, cara, no que a gente conversa com o produtor rural e o que a gente pressente também como presidente da entidade hoje que representa dizer a soja, que é o principal commodity aí hoje do mundo, podemos assim dizer, em termos de valorização. Certo. Bom, Galvão, eu mais uma vez reforço as portas abertas do Notícias Agrícolas para o senhor e para todo o time da ProSoja Brasil e naturalmente para toda a classe produtora. É para eles que nós falamos, né? Para vocês, produtores rurais, que a gente trabalha, fala e informa. Então, quero lhe agradecer por mais um ano, né? Onde estamos juntos e com a certeza de que em 2023 seguiremos dessa forma, informando os produtores, né, nessa luta diária de garantir que eles estejam bem informados para tomar boas decisões. Então, eu lhe agradeço por essa conversa. Deixa só te falar de mais um assunto que também a gente deixa assim, a gente fecha mais um ano desmotivado, de certo modo. Sim. Em relação à própria questão do nosso Ministério da Agricultura, em alguns quesitos. Certo. Por exemplo, aí, o dia 2 de janeiro de 2019, quando foi assumido o novo governo, assumiu a nossa ministra, na época nós levamos uma demanda ao Ministério, uma grande preocupação, ou seja, dessa molécula, dessa novidade que apareceu aí, chamada dicamba. E você vê que estamos encerrando 4 anos e não temos nada do Ministério que nos deu aí de uma garantia que tinham nos prometido ainda lá atrás, que na verdade já tínhamos levado essa preocupação antes, no encerramento ainda do governo em 2018 do Temer, quando o Blairo Maggi era ainda ministro, essa preocupação grande por conta de um produto extremamente volátil, e você vê que estamos encerrando esses 4 anos aqui também do governo. Infelizmente o Ministério aí está encerrando esse governo, esse Ministério, agora menos esse mandato, e nada se resolveu o que se tinha nos prometido sobre o dicamba, ou seja, responsabilizar uma empresa que coloca um produto desse no mercado. Que esse produto é tão ruim que não resolve, não funciona, dizer nem para você seria a finalidade dele, mas atrapalha muito outras lavouras. Você vê que as empresas que comercializam eles tiraram, inclusive, a questão da indicação deles para ser usado no pós-emergente em cima da soja que tem resistência. Tá. Então, isso o Ministério tem nos devido, ficou nos devendo e muito sobre esse item. E a questão da classificação de grãos também, estamos bem avançados numa discussão, isso é um grande problema. Vamos ver se a gente consegue definir. Tivemos reuniões aí praticamente toda semana, agora queríamos encerrar esse assunto dentro desse ano, infelizmente não vai acontecer. E outro assunto também que já aconteceu no final do outro ano ainda, foi o decreto de sementes, infelizmente não foi regulamentado. Ou seja, para você melhorar e garantir uma qualidade de semente melhor ao consumidor ou ao produtor aí que compra sementes fiscalizadas. Então, são assuntos que ficam na pendência novamente e vamos ter que seguir discutindo. É importante que também, né, Galvão, todas essas pessoas que estão trabalhando para essa transição e os nomes que estão sendo ali cotados para a pasta tenham a ciência de que estes são pontos importantes já em andamento e que precisam ter, de fato, pelo menos uma resposta, né, de se estão avançando ou não nas discussões do Ministério da Agricultura, né?
Olha, com certeza, Carlos. Se alguém está preocupado, não sei se é só da boca para fora, mas me parece que onde a gente vê lideranças políticas mundiais, mesmo as nossas, parece que a preocupação com a produção do alimento, que é a coisa mais séria que a gente devia se preocupar em qualquer tipo de produção, é a produção do alimento, parece muito que é da boca para fora. Esperamos que isso também não seja aqui no Brasil, que o Brasil é que tem a grande meta, que tem a grande área ainda, que pode vir a suprir essa demanda aí dos próximos anos, aí, conforme já bastante divulgado, não venha a ser atrapalhada por aí se vier acontecer a posse desse novo governo que está aí hoje. A eleição dele eu não quero nem comentar se é legal ou foi legal, como é que não foi, mas enfim, que não venha atrapalhar um pouco mais. Que você tem alguma coisa de importante nesse mundo, a primeira coisa, que não tenho dúvida nenhuma, é a garantia de você ter alimento para as pessoas poderem continuar vivendo ou sobrevivendo. É isso mesmo. Sempre bom ter o senhor conosco, o senhor Antônio Galvão. Como eu falei, a parceria e as portas estão abertas sempre. Conte com o Notícias Agrícolas para a gente continuar informando os produtores do Brasil, para principalmente essas demandas que estão pendentes, Galvão, a gente continuar cobrando, né? O jornalismo tem também esse papel de cobrar as autoridades de necessidades da sociedade civil. Então, muito obrigada mais uma vez, e 2023 estaremos juntos e vamos ficar vigilantes em cima desses pontos para saber como é que a gente vai avançar na produção agropecuária desse país, não é isso? Obrigada mais uma vez, Galvão. Com certeza, Carla, agradeço bastante aí essa oportunidade novamente de participar do Notícias Agrícolas. Quero desejar a você e a toda a tua equipe também, e ao Brasil inteiro que estão nos vendo, nos assistindo, nos acompanhando, um Feliz Natal aí e, logicamente, um próspero 2023. Que seja melhor do que esse em termos de clima, principalmente para o produtor geral, de um modo geral, mas que seja bom para todo mundo de uma forma assim. Vamos apostar e assim esperamos que aconteça. É isso mesmo. Galvão, também desejo para o senhor, para todo o time da ProSoja Brasil, para todos os produtores de soja desse país, que tenham um final de 2022 e um começo de 2023 próspero e de boas perspectivas, né, Galvão? A gente tem que continuar acreditando. Com certeza, Carla. Obrigado a todos vocês. Obrigada, um abraço para os que nos acompanharam aqui também. Obrigada, Galvão. Um abraço para o senhor, até o ano que vem. Até. Senhoras e senhores, Antônio Galvão, presidente da ProSoja Brasil, Associação Brasileira dos Produtores de Soja e Milho. E aí, como é importante a gente ouvir pessoas experientes, né? Galvão trouxe aqui, então, um balanço da safra 21-22, já nessa transição para a safra 22-23, pontuou a questão dos altos custos, pontuou a questão da renda, da comercialização bastante antecipada que aconteceu na safra 21-22 e que, naturalmente, não se repetiu na 22-23 por conta desse temor do produtor sobre o preço e sobre o que ele conseguiria garantir de produção. Então, isso é uma marca e, como o Galvão falou, as discussões em torno desse assunto, elas estão acontecendo e elas precisam continuar evoluindo porque ainda é um gargalo do setor. Ainda é os contratos precisam ser ajustados, a questão do washout precisa ser revista, então tudo isso está ali na conta. Tem, claro, a questão climática, a falta de herbicidas, que foi uma preocupação desse ano, foi resolvida, né, ou foi amenizada pelo menos, então foram safras de altos e baixos, né, essa 21-22 e a 22-23, que tem alguns problemas pontuais, mas ainda assim caminha para fecharmos 22 e começarmos 23 com a possibilidade de uma safra recorde. O Galvão também pontuou algumas demandas que estão pendentes do Ministério da Agricultura, entre elas a questão do dicamba, que realmente foi uma questão muito discutida em 22, mas foi um pedido em 2 de janeiro de 19, quando assumiu então o governo de Jair Bolsonaro. Foi uma demanda já solicitada em 2019 ao Ministério da Agricultura, essas discussões em torno do dicamba, a classificação de grãos e o decreto de sementes. Então são essas 3 pautas ali do setor que a gente vai ver como vão evoluir a partir de 23 em Brasília. São condições políticas. Fora a PL dos defensivos, né, dos pesticidas, que há mais de 20 anos tramita no Congresso Nacional. Passou pela Câmara, está travada no Senado. E o Galvão pontua: esperamos que não demoremos mais 20 anos para ver a situação se normalizar, né? Então, vamos acreditar.
Bom, senhoras e senhores, 2022 foi um ano, como eu falei, desafiador, né? E o Galvão pontuou como a própria cultura já é, né? Produzir soja em um país de clima tropical é só para grandes profissionais, como são os brasileiros. E agora a gente vai entender como começar 2023. O Brasil, claro, nesta consolidada posição de protagonista, de maior produtor e maior exportador global, além de atender adequada e de forma muito consistente também a demanda interna. Há a possibilidade de, a partir de abril, a gente ter um aumento na mistura de óleo de soja no biodiesel, né? Passarmos do B10 para o B15, né? Éramos para ter uma progressão, não aconteceu. O Ministério de Minas e Energia já definiu que até março vamos manter o B10 e a partir de 15 o que aumentaria a demanda interna por soja para ser processada. Então isso também está na conta, isso também está sendo monitorado pelo setor. A gente vai ficando por aqui com esse boletim, neste balanço da soja e as perspectivas para 23, mas a nossa programação especial de final de ano continua para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até mais! Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.